UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer, está começando o podcast UOL VTV, remotamente, mas feliz e alegre, com a presença dos queridos Flávio Rico. Olá. Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Um prazer revê-los. Com uma pauta bastante variada hoje, vamos falar um pouco de jornalismo, vamos falar sobre a Fazenda, vamos falar sobre a Band e, claro, também de assuntos que a gente sempre trata aqui, melhores e piores da semana, efeméride. Infelizmente não vai ter BBB, mas eu acho que a gente vai acabar enfiando o BBB nesse programa. Se eu conheço esses participantes que estão aqui, também vamos falar disso. BBB e se joga. E se joga. Video show. A gente pensou em começar falando um pouco sobre esse panorama atual do jornalismo na TV. O ponto de partida, acho que para a discussão, seria uma percepção que é mais ou menos geral de que o jornalismo da Globo está num momento mais incisivo em suas posições, fazendo uma cobertura bastante crítica do governo Bolsonaro, e uma cobertura bastante extensiva da pandemia de coronavírus, e esses dois assuntos se cruzam frequentemente, né? E tem dado demonstrações assim, que deseja intervir mais, eu acho, nos assuntos, né? O caso no domingo, no Fantástico, a cobertura que a Globo fez da manifestação a favor do fechamento do Supremo Tribunal e do Congresso diante do Palácio do Planalto, mostrou isso bastante claramente, né? Várias vezes, tanto o Tadeu Schmidt quanto a Poliana Brita, né, se referiram ao ato como um ato antidemocrático e inconstitucional, né? Então, enfim, eu acho que tem algumas mudanças acontecendo que eu tenho visto e enfim, saber o que vocês acham e como vocês estão vendo isso. Flávio também, eu acho, comentou algo a respeito, né? Foi. Eu acho que, assim como a nossa vida, assim como todos os brasileiros, a televisão está dividida. Está a Globo de um lado e as outras do outro. Porque, vê bem uma coisa, a Globo tomou uma posição. Ela é completamente crítica ao governo. E as outras fazem a apologia do governo. Você mesmo comentou, e eu li um artigo teu, que é completamente contrário. A interpretação da mesma notícia é completamente diferente entre, por exemplo, a Globo e a Record. A mesma notícia. A Record classificou como um ato de apoiadores a manifestação que a Globo chamou de inconstitucional e antidemocrática. Exato. E eu vejo aí o seguinte, do meu lado pessoal, eu acho que a Globo, mesmo sendo crítica, ela está defendendo valores que todos nós defendemos. Os valores como a democracia, em primeiro lugar, e na questão da saúde, todos os cuidados que nós devemos observar com relação a essa doença que está aí. Eu tenho uma médica na família que ela tem me prevenido, é ela que me prendeu aqui em casa, só não levou a chave pela porta da rua, mas me trancou aqui. Eu estou 57 dias aqui. E ela me disse, e ela trabalha no importante hospital aqui de São Paulo, que essas 3 próximas semanas serão complicadíssimas. O número de pacientes que ela cuidava triplicou nesses últimos dias. Então, eu acho que nesse aspecto, no aspecto da defesa da democracia e do lado saudável da vida de todos nós, a Globo está do lado certo. Ao passo que eu vejo diretores de outras televisões aí, até nas redes sociais, pregarem exatamente o contrário. Pregarem para o povo ir para a rua, que a vida tem que voltar ao normal, e todo mundo sabe que não pode, essa doença é muito séria. Vê o que ela matou em tudo quanto é lugar do mundo, e o Brasil já se colocou entre os piores nessa tabela aí.
é preciso muito cuidado. Agora, o jornalismo está aí, dividido. A questão está dividida. Eu acho que o Brasil está dividido. Débora, você tinha comentado também de um lado mais emotivo, né, que você falou, que você percebeu, né, que está no jornalismo, né, que é interessante. Sim. Também. Eu só colocando um pouco também disso que o Flávio falou, eu acho que é um momento em que o jornalismo, de fato, precisa se posicionar, assim, não é só uma discussão política de lados, né, é uma discussão de saúde pública, de pandemia, de mortes, então é muito importante que a Globo esteja fazendo isso como uma TV aberta do país. E também eu vejo isso muito na Globo News, esse posicionamento de, quando há uma coletiva do governo, destacar repetidamente que tinha aglomeração, um monte de gente perto, um monte de gente sem máscara, um monte de gente usando a máscara de forma errada, bater sempre nessa tecla e tratar isso como até uma questão educativa, né, de orientação, de falar com a população que esses exemplos são errados, e são errados não é porque a gente tem uma opinião e o outro tem a outra opinião, são errados porque todos os especialistas na área dizem que não é assim que a gente tem que se comportar em uma pandemia. Então, eu acho que é um momento muito importante e que bom que pelo menos uma parte do jornalismo esteja se posicionando nesse sentido. A questão da sensibilidade, eu tenho achado legal, assim, eu acho que, não sei se isso vai seguir adiante, mas de ver muitos âncoras e muitos repórteres se emocionando com as histórias que estão sendo apresentadas, né? Isso aproxima muito, assim, a gente aquele cara de terno e gravata formal, que às vezes parece tão longe da gente, né? Ou aquela mulher tão polida e elegante, bem penteada e maquiada, enfim, são pessoas que também estão ali se sacrificando naquele momento, trabalhando muitas vezes em situações que, por mais que haja medidas de segurança e tudo mais, são situações que minimamente são arriscadas e que estão se emocionando também com as histórias que estão sendo contadas, assim. Então, esse lado, para mim, também tem chamado bastante atenção, assim, de ver quantas pessoas se emocionaram, quantas pessoas já choraram diante das câmeras, com as histórias desses casos de pandemia, enfim. É uma coisa que tem me chamado bastante atenção também. Essa semana passada, ou foi a segunda-feira? Semana passada o Bonner se emocionou, né? Não conseguiu encerrar o telejornal, né? Chico, como você está vendo isso? Só um adendo antes do Chico. Eu só queria colocar uma questão. É que nós não podemos ser hipócritas também de não falar que por trás de determinadas posições existe a questão do dinheiro, né? As emissoras que defendem algumas posições aí, é claro que elas querem se beneficiar com alguma coisa. Não é possível que num momento como esse você fala para o pessoal ir para a rua não usando máscara, vai ficar doente, ou voltar ao trabalho, voltar à vida normal, vai ficar doente, vai morrer. E isso existe, essa defesa existe por causa de dinheiro, tem dinheiro por trás, é chato isso. Desculpa, Chico. Tá totalmente desculpado, Flávio. Até pegando o gancho, inclusive, a Globo não é mais rica à toa, porque tem uma inteligência também nesse isolamento social que a gente está passando. E acho que a Globo defende isso, entendendo que quanto mais cedo a gente puder voltar para a rua, mais rápido a economia volta a girar da melhor forma possível. Isso só vai ser possível, né? Isso só vai ser viável com mais gente respeitando o isolamento social, respeitando a quarentena, lockdown, sei lá como é que vai ser o nome disso, mas eu acho que até nessa pressa de voltar, de defender coisas completamente estapafúrdias, hoje acho que a Globo sobe o tom talvez até um pouco tarde, e também não sei qual o efeito prático disso nesse mundo de gente super radical que o Brasil acabou fomentando esses últimos anos. A Globo hoje é vista como uma inimiga, né? Tipo, acho que mais do que em qualquer outro, ela sempre esteve antagonizando de certa forma os governos
do PT, de tudo, mas acho que nesse nível de negação, né, de fato, quando começou a pandemia, eu pensei assim, pô, agora os negacionistas vão ver a realidade se impondo. E, surpreendentemente, não é isso que está acontecendo. Por incrível que pareça, assim, tem uma força de contra-informação, de desinformação, inventando história de caixão vazio, de cidades que apoiam o Bolsonaro se recuperam mais rápido, um monte de maluquice, que é necessário, até economicamente, levantar a voz contra isso, sabe, amenizar essa difusão de notícias, de informações falsas, para a gente tentar aí voltar à normalidade num período razoável. Assim, o que eu vejo hoje, a perspectiva para todos nós, continuando essa desinformação tão grande, é a gente ficar muito tempo gravando podcast aqui, cada um da sua casa. A gente talvez em 2021 volte a se ver. Eu já perdi um pouco as esperanças da nossa festa de fim de ano. Sobre as máscaras, que acho que foi a Débora que falou, um detalhe interessante, né, que começou essa semana nos noticiários da Globo, a obrigação dos repórteres usarem máscara, nem é, no caso específico, uma questão de saúde, porque quando o repórter está fazendo uma passagem totalmente isolado, sem contato com ninguém, não é necessário usar máscara. Foi uma decisão de caráter pedagógico mesmo, né? Eu acho bastante interessante. Falar, olha, a gente quer estar aqui dando um exemplo de que é preciso usar máscara, porque realmente, em termos práticos, se está um repórter sozinho ali, só ele, o microfone, ele não precisa, né, usar máscara. Não, desculpa, eu queria só... Foi uma decisão tomada no dia seguinte a uma manifestação que foi feita em Brasília, todo mundo sem máscara. Isso. Entendeu? Então, além do exemplo que essa atitude que a Globo está tomando, e não é só a Globo, não. Já tem outras emissoras fazendo isso. A Maria Manso, por exemplo, repórter da TV Cultura, na própria segunda-feira, ela entrevistou o João Dória de máscara. Isso no Palácio do Governo. Tinham outras pessoas, ela estava a uma certa distância, mas usou máscara. A SBT está tentando fazer o mesmo. A Band faz todo mundo usar máscara só na hora de passagem que não, entendeu? Então, esse negócio, essa obrigação de usar máscara, além do exemplo, como você falou, eu acho que é uma crítica àqueles que vão para as ruas, fazem manifestação sem máscara, né? Eu queria só completar isso que o Chico falou a respeito de fake news, que eu acho que também é outro ponto que faz com que o papel do jornalismo seja tão importante e o posicionamento seja tão importante, porque não são só notícias que vêm de fontes aleatórias no seu WhatsApp, né? Tem muitas fontes oficiais divulgando fake news, tem muitas fontes oficiais divulgando números manipulados, então, assim, é bastante grave e é essencial que o jornalismo de fato se posicione para esclarecer isso, o que é verdade, o que não é, de onde veio essa informação e o que não é realidade ali, né? Um detalhe, pelo menos, quer dizer, um último que eu lembro, né? Não estou aqui encerrando ainda essa conversa. Também acho curioso desse momento da Globo, misto também de tem um certo humor e tem um certo... o Bonner está assumindo um pouco uma posição um pouco de professor, né? Teve um dia que foi muito engraçado, que ele deu uma bronca no Rodrigo Maia. Falando, olha, o Rodrigo Maia acabou de falar e disse, ele está usando a máscara errada. E o Rodrigo Maia, dias depois, furioso, respondeu, chamou o Bonner de Dr. Bonner, né, de médico. Mas acho bom isso também, né? Acho que é uma coisa assim, quebra o protocolo totalmente, né? Uma coisa que a gente
novo realmente de ver na televisão, e eu espero que isso tenha uma vida para além dessa crise, né? Porque, como acho que o Flávio que falou, a Débora, a gente se acostumou com essa imagem do apresentador como, né, a cabeça falante, né, o talking head, lendo o teleprompter, né? E é bom ver que tem vida ali, né? Que tem ser humano por trás, tem sentimento, tem humor, tem raiva. Acho isso ainda que infelizmente por causa dessa situação, acho uma consequência boa para esse tipo, para o jornalismo da TV, né? A gente perceber isso dos apresentadores, né? E tem rolado isso nas redes sociais também, né? Acho que foi ontem mesmo, o Fantástico fez uma postagem, agora eu não vou me lembrar, no Twitter, falando de uma matéria da Sônia Bride, sim. Era de alta, enfim, números, blá, blá, blá. Daí uma pessoa comentou, por que não fazem as matérias certas de hospitais vazios? E aí ela foi lá e respondeu, é reportagem, né? Não é ficção, onde cabe a sua criatividade, é reportagem. Muito legal. E até nas redes eles estão se posicionando melhor, enfim, né? E tentando trazer a informação para todos os canais em que as pessoas estão e onde elas buscam de fato a verdade. Mas você sabe o que eu estou achando? Essa pandemia, ela está mostrando para a gente que existe uma maneira nova e bem interessante de fazer televisão, que eu acho que a televisão ela podia seguir, depois disso aqui, um caminho completamente diferente daquele que ela até manter alguns hábitos que ela ainda mantém. Por exemplo, toda aquela cerimônia em apresentar um telejornal, não precisa disso, não. Para que bancada, por exemplo? Só não tem mais papel, a pessoa lê o teleprompter, bota um outro negócio, inventa outra coisa, torna a coisa mais simples, mais original, conversa mais com o telespectador. Sabe, antes existia aquela importância, aquele dever de manter uma distância com o público, etc. E tal. Hoje, essa informalidade, essa forma de um tratar o outro, eu acho que é essencial até nos meios de comunicação. A coisa tem que ser mais conversada, mais dialogada. Não é uma notícia imposta, é uma notícia colocada. Eu acho que tem por aí. O mundo está mudando. Eu acho que a televisão ela pode seguir caminhos bem novos e bem mais interessantes a partir de agora. E acho que os outros telejornais da Globo estão muito adiantados nisso. Assim. Acho que o que está mais atrás é o Jornal Nacional mesmo. Exato. Tinha um swing do Bonner ali quando conversava com a Maju. Acho que a substituta dela não tem a mesma pegada. Acho que ela é mais clássica. Assim. Então, nisso acho que voltou, mas ao mesmo tempo o assunto tem permitido outros cacos, outros ganchos. Mas acho que o desafio, e aí acho que é institucional mesmo, e essa pandemia tem me feito refletir muito a respeito disso, que, cara, esses grandes grupos, a Globo vive uma crise de credibilidade assustadora, assim, na minha opinião. A gente conversa com pessoas mais radicalizadas, aí, que são muitas. O extremo do radical é um grupo menor, mas esse volume de pessoas que, enfim, elegeu essa galera que né, nas últimas eleições é uma crise de credibilidade muito grande, a ponto de não ser suficiente os fatos de uma pandemia global para as pessoas assistirem o jornal. Meu Deus, isso é sério. Eu acho isso assustador e acho isso um grande desafio estratégico, comercial, de médio e longo prazo, mas também imediato, de assim, qual é a saída, sabe? Como que recupera essas pessoas? É difícil, é muito difícil. E a tendência é isso ficar cada vez mais... sabe, eu vejo uma cisão mais do que uma capacidade de aproximação. Então, eu imagino que isso tire o sono de muitos executivos hoje. Talvez essa flexibilidade... Desculpe, pode ir, Márcio. Não, eu ia dizer que talvez essa flexibilização que a gente está tratando seja reflexo disso também. Exato.
né? Não, e eu acho que as lives estão mostrando aí que existem caminhos novos para serem perseguidos, não acha? Sim, mas é que eu acho que hoje não é só um problema de formato, mas é um problema de Também, sim. nome. Porra, isso vem da Globo, eu não acredito nisso, puta, sabe? Mas, enfim, é uma realidade. Assim. Eu que sou de Florianópolis, tenho ouvido cada loucura do sul do meu Brasil, que é impressionante, é assustador, e eu não sei para onde esse barco vai. Eu quero só, para, não sei se encerrando, mas destacar isso que o Chico falou, eu acho importante. A Renata Lopretti tem um papel também muito, eu acho, essencial assim, nesse novo comportamento que o Chico destacou, que os outros jornais já se anteciparam a isso. Ela já tem uma postura um pouco mais ali descontraída, ela faz editoriais, ela se posiciona de um jeito muito próprio, assim, e bastante ético. Eu acho que é uma das pessoas que também a gente pode destacar nessa... É um jornal com ponto de vista, o Jornal da Globo. Sim. Sempre foi, mas acho que com a chegada da Lopretti, com a evolução dela como âncora, é impressionante como ela faz bem e ela faz diferente. Assim, eu acho genial. Na minha opinião, é a apresentadora de jornal do Brasil. Questão de tom, né? A questão de tom, né? Acho que é um tom. Ela fala com propriedade sobre o assunto. Ela não está lendo, não está repercutindo. Ela contextualiza como quem entende dos assuntos. Eu acho isso brilhante. É isso aí. Você acredita no que ela está falando. Você sabe que o que ela está dizendo, ela tem conhecimento do assunto. Né? Menos meus amigos e parentes de Florianópolis. Gente, eu vou propor a gente mudar de canal. UOL VTV volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Bom, depois de um primeiro bloco muito sério, acho que a gente precisa falar de um assunto mais leve, um assunto mais divertido. Eu vou começar com uma pergunta feita pelo William Santos, SP, que eu acho que abre para a gente uma perspectiva de um assunto bom, que ele quer saber qual é a nossa expectativa para a Fazenda. Eu começaria perguntando para o Flávio se ele tem informações, alguma notícia, dados que ele possa dar para a gente alimentar esse nosso debate. Você tem um PhD em Fazenda, aqui você começa Não, você sabe alguma coisa de data, se tem alguma coisa, informação sobre data já certa? Não, olha, a data é a seguinte, a data por enquanto está mantida em setembro. É o calendário que a Record já tinha estabelecido, vai começar em setembro. Não tem nada... que tinha adiantado, não é verdade, Flávio? Como é que é? Eu li um negócio que tinha adiantado para agosto. Não, tá. Não é possível. Olha aí, gente, fake news, viu? Não, até uma lista saiu, né? Com possíveis participantes, nem isso existe. Na verdade, eu tive uma informação, e isso quando o Prior foi eliminado do Big Brother, e uma informação de um diretor quentíssimo da Record, que a Record ia convidar o Prior para participar da Fazenda. Se foi convidado ou não, é que depois aconteceram algumas denúncias em torno da figura do Prior. Sabemos que a Record tem algumas regras de comportamento, não sei se isso avançou. Isso nunca impediu a Record, na verdade. Outra aqueles que também me passaram de lá era a mulher do Pyong. Ela é blogueira, né? Dizem que ela também estaria cotada. Mas são tudo especulações, nada se confirmou até agora. O programa está mantido para setembro. Mas tudo depende do que nós estamos vivendo. Ninguém sabe até quando isso aqui vai.
Você vê que eu comecei certo com você. Você estava escondendo o jogo, né? Não, mas E aí, não, eu reconheço que nesse assunto tem alguém que sabe muito mais do que eu. O cara é especialista nisso. Não dá para concorrer. Chico, o que só você sabe sobre essa próxima edição da Fazenda? Minha humilde opinião, cara, eu acho muito difícil ter uma edição da Fazenda esse ano. Você acha? Eu acho virtualmente impossível. Eu vou explicar por quê. Por questões de segurança, a Record teria que deixar os participantes confinados pelo menos 2, 3 semanas antes, né? Fazer o teste, colocar num hotel e deixar todo mundo quietinho. Essas listas de sempre aí, Serginho Rondiakov, vai ficar 3 semanas num hotel? Não vai. Não tem a menor condição. Eu acho muito difícil, cara. Eu apostaria aí a próxima Fazenda só depois da vacina do coronavírus. Tem uma questão realmente operacional complexa, né? Porque o BBB teve a sorte que todos os confinados estavam imunes. Estava né? todo mundo lá. Ninguém ali podia... Exatamente. Mantendo a proteção externa, né, evitando chegar, não ia acontecer, ninguém ali ia ficar doente, né, lá dentro, né? Realmente faz uma diferença. E o BBB começou em janeiro, quando ainda aqui o problema não tinha chegado, estava mais na China, na Itália, né? Aqui ainda não tinha. Eu já fiquei muito triste com o cancelamento do Power Couple desse ano, um elenco genial prometido. E espero que as coisas se resolvam a tempo de ter uma Fazenda, mas não sei, eu estou sendo muito pessimista, viu? Não sei se tem como. Espero que seja errado. Eu acho que além da Fazenda, a Record tinha programado The Four, né? Tinha programado Canta Comigo, versão adulta e versão kids, e a Fazenda. Desses todos aí, eu não sei quais que vão sair ainda. Viu? O The Four já foi, né? The Four foi. Ninguém viu, mas foi. Ia ter também A Ilha, que é um formato original da Record. Exato. Se eu não me engano, são famosos em busca de um tesouro numa praia. O negócio tinha potencial, vamos ver aí. Tomara que tudo se resolva aí o mais rápido possível, porque tem coisa boa para ver na Record. Débora, tem algo a dizer sobre isso? Não, eu estava animada com a lista, como eu sempre fico, mas eu sei que nunca se realiza, né? Até lá saem milhões de listas e sempre tem as pessoas recorrentes, né? Que reaparecem, Paulo Zulu, sei lá, essa galera aqui. A Jojo Todinho está completando 6 anos nessa lista. É impressionante. Então. Até no BBB falaram que ela ia, mas não teve ainda. Falaram de Pedro Scooby. Eu acho que é mais curtir a jornada, sabe assim? Até chegar divertido para mim. Bom, então vamos falar ouvir uma pergunta do Lucas Aroeira, que ele enviou essa pergunta pelo Instagram, UOL TV Famosos, querendo saber o que a gente está achando das novidades na programação divulgadas pela TV Bandeirantes. Antes de abrir o debate, eu queria só frisar que eu colocaria novidades entre aspas, bem didaticamente, mas vamos lá. Novidade é a bondade dele, né? Exatamente. Que é a novela Floribela, né? Os Pelados e Masterchef Profissionais, primeira temporada, né? Exatamente. Eu vi. Eu acho que apesar de não ser novidade, pelo menos é uma movimentação na grade de programação, né? Já vejo com bons olhos, vocês não? Sem dúvida, a Bandeirantes ela fez coisas muito boas no final da década passada. Foi quando teve CQC, essa novela Floribela. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo que eles fizeram coisas boas.
Não, faz tempo pra caramba, 10 anos atrás. Não, mas é uma época que a Elisabetta Zenatti estava cuidando do artístico da Bandeirantes. O Murilo Fraga, que hoje é o diretor de programação do SBT, também estava na Bandeirantes. Eles fizeram coisas boas ali, naquele período. Mas a Bandeirantes teve que tirar o pé. A Bandeirantes teve problemas financeiros muito sérios aí, que acabaram rebarbando na produção dela, teve que parar. E agora, nesse momento aqui, ela está recorrendo ao arquivo. A Bandeirantes tem um diretor de programação, a Band tem um diretor de programação bem competente, que é o Zimmerli, que é um cara que teve uma vida na Globo. Ele está tentando fazer da Band atual um viva, né? Pegando alguma coisa que a Band teve no passado e que foi bem colocar no ar. Porque não tem jeito de produzir coisa nova. E são 3 programas que tem Supermarket. Tem que botar o quê? O Supermarket. Eu adorava o Supermarket. É um programa que passava, acho que em 94, 95, com o Ricardo Real apresentando, que era basicamente as pessoas colocando coisas no carrinho do supermercado e, enfim, ganhava quem colocava mais coisa no carrinho. Falando assim, é bobo mesmo, mas era muito divertido. Eu acho Masterchef... Desculpa, pode falar, Maurício. Não, é só dizer, Masterchef profissional eu acho uma tristeza, mas eu entendo, os caras têm realmente um problema de grade, né? Tem que resolver e vão resgatar aí a primeira edição do Masterchef profissional, né? A reprise do Masterchef... Não, só ia falar, Largados e Pelados é um programa que na TV fechada tem bastante audiência, né? As pessoas gostam, enfim, sempre um bafafazinho ali. E a novela é uma novela que teve bastante proximidade ali com o público adolescente. Achei até boas escolhas, assim, no sentido de movimentar a programação. A reprise do Masterchef, eu considero genial, porque todo ano é a mesma coisa. Pode reprisar esse Masterchef profissional da vida. Ninguém vai notar a diferença. A propósito, tem várias perguntas que foram feitas, porque estreou recentemente a segunda temporada do Mestre do Sabor, né? Então, eu queria até aqui... o Tom Henrique, por exemplo, faz uma pergunta interessante, que eu acho que, de certa forma, também tem a ver com essa volta do Masterchef profissional. Ele pergunta, essa pandemia pode ajudar a salvar Mestre do Sabor, já que foi meio fracasso de audiência e repercussão na primeira temporada? Com mais gente em casa, você acha que vai aumenta as chances do Mestre do Sabor? Chico deu uma opinião muito contundente no Twitter outro dia sobre o Mestre do Sabor. Eu gostaria de ouvir. Fala aí, Chico. Eu acho que é um programa completamente carente de carisma. Não dá. Acho o Claude muito legal, mas acho que não é um perfil correto para conduzir um programa na TV aberta, porque ele não se expressa em português de maneira satisfatória. Acho que o formato é super enfadonho, assim, é chatinho de assistir. A única coisa positiva que eu tenho para dizer é a estreia da policial Johanna como apresentadora, a querida Monique Alfradique, que já deu um brilho diferente na estreia, mas eu honestamente eu tenho sérias dúvidas se vai conseguir engajar mais do que engajou ano passado. Pode até dar mais audiência, né, porque tem mais gente em casa de fato. Mas quanto à repercussão, torcida, esse tipo de coisa, é um programa muito xoxo. Eu também. Eu acho que a Globo, com relação ao Mestre do Sabor, eu acho que o tempo de estrear esse programa é que foi meio errado, porque fosse um pouco antes, ele acabou sendo... 5 anos antes. 5 anos antes. Isso, porque, sabe, quando ele estreou, todos os outros já tinham estreado. A Bandeirantes já tinha queimado o filme do Masterchef, entendeu? Agora, eu não posso deixar de reconhecer a qualidade de produção do programa. Ele é muito bem feito, entendeu? Desses realities de culinária todos, eu acho que é o que é melhor produzido. Agora, resultado de audiência é complicado discutir. Nesse momento, eu acho até que vai estar,
mais audiência que a edição anterior, pelo maior número de pessoas em casa, né? É uma segunda edição, a televisão, nesse momento, não tem muita coisa a oferecer, pode ser que agora alcance um resultado diferente. Antes da gente passar para os melhores e piores, eu queria fazer uma última pergunta aqui, já sabendo um pouco até o que eu vou ouvir. Vocês estão com saudades do BBB? Chico tá. Durante o dia eu mudo de opinião, assim. Às vezes dá saudade, às vezes dou graças a Deus. Eu não sei, ainda estou com uma ressaca muito forte. Eu estou com saudade do BBB, você quer saber? Não é? Faz uma falta aquela confusão que tinha toda noite, sabe? Estava legal aqui. Eu estou subindo para dormir mais cedo, voltei a ler livros, está sendo bom também. Isso não é bom, hein? Isso não é bom. Eu também estou de ressaca. Saudade, gente. Eu não tenho saudade. Eu percebi que estava me deixando agoniada o BBB, mais agoniada. Estou de boa. Não. E para quem está com saudade de Rafa Kalimann, de Gabi Martins, é só ver qualquer live. Elas estão lá. É que nem o Denilson e o Neymar. Elas estão em todas as lives. Liga lá, tranquilo. Bom, então vamos entrar aqui na reta final do nosso podcast. Começar, vamos pedir vinheta sobre os melhores da semana. Começar com Flávio Rico. Eu vou destacar o Caldeirão do Hulk, que, mesmo com estúdio fechado, gravações paralisadas, botou um programa inédito, 100% inédito no ar nesse último sábado. Inclusive, estreando o Gonga La Conga, que é um quadro que já tinha no programa, agora adaptado a esse momento que estamos vivendo. Nesse tipo de formato que nós estamos fazendo aqui, eles fizeram o Gonga La Conga, com a Larissa Manoela participando pela primeira vez no programa da Globo, com o Hugo Gloss e o Rafael Portugal. Foi legal pra caramba. Eu acho que é por aí o caminho da televisão, sabe? Um caminho novo que estão descobrindo. Débora. Eu quero destacar o melhor da semana, meu querido Casão. Eu acho que o episódio que houve entre ele e o Caio, para quem não acompanhou ali, o Raí fez um posicionamento e o Caio criticou, dizendo que ele deveria só falar de futebol, não deveria se envolver em política e tal. E eu acho que isso até tem uma ligação forte com o que a gente já falou do jornalismo, né? O futebol não está nada distante da política, muito pelo contrário. Eu acho que nenhum âmbito da sociedade está deslocado da política, especialmente agora. Então, é muito importante o Casão se posicionar com relação a isso, pedindo democracia, a garantia do direito de fala, de se posicionar, enfim, achei genial, para mim, o melhor da semana. Porque uma coisa é você criticar o conteúdo da fala, outra é dizer você não deve falar sobre isso, né? Isso que foi muito autoritário, né? Ele foi contra a democracia, foi contra a liberdade de expressão, foi contra tudo. Você pode falar, você falou uma besteira e tal, tudo bem, mas se você falar, você não deve falar sobre esse assunto... É isso. Muito bom. Chico, seu destaque positivo. Indo na onda do Flávio, que eu também assisti o programa e gostei muito, mas eu acho que tem aí uma lufada de ar fresco no entretenimento nacional, que é essa onda das lives. A gente fala muito das lives dos sertanejos, dos pagodeiros, mas está rolando um movimento muito interessante no Instagram, tem Fábio Porchat fazendo entrevista todo dia, tem o Nizam Guanais entrevistando o Rodrigo Maia no fim de semana, um negócio de maluco. Tem o Daniel Zuckerman e o Maurício Meirelles fazendo um negócio... Eu sou muito bobo, né? Eu estou achando muito divertido. Eles invadem com a audiência as lives das outras pessoas. Meio que um trote dos novos tempos. Daí eles entram, sei lá, na live da Laura Keller, ela está malhando, daí eles pedem para fazer polichinelo. Ela não entende, entraram 1000 pessoas na live dela. Então acho que tem uma série de formatos super simples que as pessoas com um celular de casa
que precisa servir de inspiração cada vez mais, por isso que eu acho que o exemplo do Luciano Huck é perfeito. A TV não é um lugar, né? Acho que é isso que as emissoras precisam se acostumar. Não é aquele espaço físico, não é aquela estrutura técnica. O que a gente quer consumir é o conteúdo de fato. E acho que esse processo de conteúdo caseiro sendo produzido na internet precisa ser uma inspiração para as emissoras abertas, enfim, todas. O meu destaque positivo foi o anúncio feito nessa terça-feira que a Globo vai voltar a exibir o Conversa com Bial a partir do dia 18. Bom, ainda faltam 2 semanas, mas, de qualquer maneira, uma coisa que a gente tinha falado aqui, né, mais de uma vez, que era incompreensível a Globo não fazer o Conversa com Bial, porque há recursos para isso, e ele justamente vai fazer um programa em formato de videoconferência, que era bola cantada já há 2 meses isso, e com 30 minutos de duração, que também acho ótimo, não precisa também ser um programa de 1 hora, né? Um programa de entrevista de 30 minutos está ótimo. Então, eu fico feliz que a nossa sugestão aqui tenha sido acolhida pela Globo e vai ter o programa a partir do dia 18. Vou chamar a vinheta aqui dos piores da semana. Melhor vinheta. Flávio Rico, seu destaque. Eu vou falar aqui de uma coisa que você já falou, você já escreveu, eu já falei, já escrevi. Esses programas de fofoca, rapaz, eles sobram na televisão. Eu não sei para que tanto por tão pouco, porque notícia que é bom, eles não têm nenhuma. Na verdade, é o festival da notícia de ontem e festival da chupinhação, porque eles só copiam as coisas dos outros. Eles não têm matéria original nenhuma, matéria inédita nenhuma, não trabalham com nada, material novo nenhum, ficam comentando as notícias às vezes, repetindo notícias que os outros já deram, que os sites já deram, que nós já demos, né, muitas vezes, né, sem dar crédito, sem nada. Mas, sabe, é o espaço que a televisão gasta com isso, e eu não sei para que tanto. Alguns, muito poucos, dão alguma audiência, mas a maioria não dá nada. Sabe, eu não sei para que tanta... E, sabe, a televisão está vivendo disso praticamente a tarde inteira. É falta de conteúdo, falta de criatividade. Bota outra coisa no lugar, alguma coisa mais útil, mais interessante. Programa de fofoca. E aquele negócio que você já falou, Maurício, eles não falam deles mesmos, né? Isso é o pior. O SBT não fala de ninguém do SBT, a RedeTV não fala de ninguém da RedeTV, a Bandeirantes não fala. Mas, sabe, estão no ar aí. Meu destaque negativo é esse. Débora Miranda. Eu queria fazer uma homenagem final ao Flávio Migliaccio. Fiquei muito arrasada com a morte dele. Foi um ator que, sei lá, eu assisti a minha vida toda, e muito antes da minha vida toda ele já estava aí fazendo coisas incríveis. Eu achei de uma tristeza gigante. Teve uma amiga que escreveu no Twitter que ele morreu de Brasil, né? Achei tristíssimo, assim. Queria só deixar uma homenagem final aqui para ele, porque eu acho que, além de todos os méritos, foi uma morte muito que a gente precisa refletir sobre, viu? Flávio Migliaccio, que começou na carreira no Teatro de Arena, em São Paulo. Ele é nascido no Brás em 1954, imagina. Chico. Acho que a gente já falou bastante aqui sobre isso, mas só reforçando, o horário nobre da Globo eu acho extremamente frustrante, o que foi escolhido para substituir o Big Brother. Sei das restrições de produção, tudo, mas acho que a Globo de todas poderia estar surfando aí, aproveitando um bonde histórico, e acho que está tudo muito flat, assim. Acho que tem talvez para manobrar algumas coisas. Acho que colocar aruanas
simplesmente Mestre do Sabor e Globo Repórter sobre Galápagos pela 1000ª vez, acho muito pouco, tendo em vista tantos aprendizados que o consumo de conteúdo está tendo o tempo todo. Sei que é um caminhão difícil de manobrar, um negócio do tamanho da Globo, mas ninguém tem a capacidade que eles teriam para fazer a diferença de um jeito um pouco mais consistente que eles estão fazendo. Minha sempre humilde opinião. Comprovando a minha pergunta feita lá atrás, que o senhor é uma viúva do BBB 20, né? Não vou negar. Meu destaque negativo vai para o Paulo Cintura, que fez uma performance na rampa do Planalto, sem máscara, distorcendo um bordão que ele ganhou com todo o carinho da escolinha do professor Raimundo, transformou isso num bordão político, né? Acho que foi tudo errado. E lamentável a participação do Paulo Cintura nesse domingo na televisão. Ele tem direito a ter a opinião política que ele quiser, a participar dos atos que ele quiser, mas ir para um evento desse sem máscara, né, que é uma exigência de saúde geral, falar de saúde, né, o bordão dele era um bordão sobre saúde, né, e trocar esse bordão, que é um bordão da memória afetiva de milhões de pessoas, para um bordão político, isso é lamentável. Imbatível esse teu voto. Obrigado. E, Chico, efemérides da semana. Eu queria aqui fazer um jabá de um livro muito bom. A Bíblia, não é a biografia, é a Bíblia da TV brasileira, escrita por um rapaz chamado Flávio Rico, com José Armando Vanucci. Cadê? Ei, o meu tá autografado, rapaz. Eu furei a fila com uma galera lá no Iguatemi, mas não posso falar. Vim aqui na Bíblia para recuperar a primeira live brasileira. A primeira live não foi do Jorge Mateus, não foi do Gustavo Lima. Não foi do Gustavo Lima. Foi há 69 anos e 10 meses, no MASP, o cantor mexicano religioso Frei José Mujica. Live do Brasil. Pior que foi. Num esquenta para o lançamento da TV Tupi, aqui em São Paulo, acho que é em junho, julho. Então fica aí o registro. Vocês acham que é novidade, mas a live inaugurou a TV no Brasil. Sabe uma coisa que eu acho que a gente podia abordar nos nossos próximos encontros? A televisão brasileira vai fazer em setembro 70 anos. Eu acho que a gente podia um dia aí conversar sobre isso, né? Legal. Obrigado, Chico. E com o merchan mais importante e bem feito nesse programa, eu vou encerrar essa transmissão aqui, agradecer a todos, agradecer a quem nos ouve, pedir desculpas eventuais falhas técnicas. Eu acho que hoje, aparentemente, foi bem melhor, e convidá-los a voltar aqui na semana que vem. Obrigado, Flávio, Débora, Chico. Até a Obrigado semana que vem. Tchau. O AlvTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. Qual?